Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e mais uma vez estou aqui junto com vocês nesse projeto INSS. Vamos aqui analisar todo o conteúdo programático, principalmente chamando a atenção daqueles aspectos com maior probabilidade de chance de ser cobrado de você no próximo concurso. Sabemos que temos aí muitas novidades normativas, temos nada mais, nada menos do que uma reforma da Previdência. Uma emenda 103 de 2019. Neste mesmo ano também tivemos uma mini reforma previdenciária pela Lei 13.846 de 2019. No ano seguinte, 2020, tivemos o quê? O novo regulamento da Previdência Social, ou seja, o decreto 3048 de 99, substancialmente alterado e atualizado pelo decreto 10.410, ou seja, temos muitas novidades normativas. Além disso, tenho compartilhado com vocês que cada vez mais a pauta previdenciária tem integrado o julgamento dos tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça. Como sempre compartilho com vocês, via de regra, o concurso do INSS ele é mais voltado para questões de caráter normativo, ou seja, a letra fria da lei é suficiente para que nós consigamos responder boa parte das questões que venham a ser cobradas na prova. Mas, em face desse novo cenário, principalmente dessa atuação mais proativa dos tribunais superiores na temática previdenciária, não me surpreenderia se questões jurisprudenciais também passassem a ser cobradas nas provas do INSS. E na aula de hoje, nós vamos estudar uma temática que não encontra resposta na letra da lei. Ou seja, não é uma questão que nós podemos caracterizar como sendo normativa, também não é uma questão jurisprudencial, e sim é uma questão doutrinária. O que nós vamos estudar aqui é a legislação previdenciária, cujos tópicos que constam no conteúdo programático da prova do INSS, nós vamos encontrar boa parte dessas considerações nas obras doutrinárias. Eu sempre falo para vocês, vamos intensificar o estudo daquilo que cai mais. O que cai mais? Questões normativas. Vamos ficar atentos também ao entendimento dos tribunais, entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Mas algumas temáticas que constam lá no edital do INSS, nós não vamos conseguir resolver com jurisprudência, nem tampouco com a legislação. Vamos ter que aprofundar o estudo aqui da doutrina. Por isso, essa aula vai tentar otimizar o estudo de vocês, passando as informações mais relevantes, as correntes doutrinárias que têm prevalecido, para que nessa aula você consiga sair com todas as informações suficientes a responder de forma correta todas as questões que forem cobradas de vocês acerca deste tópico, acerca do tópico da legislação previdenciária. Ok? Vamos para a tela então, dar início ao nosso estudo do direito previdenciário, aonde, como disse para vocês, na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a legislação previdenciária. E, olha como o conteúdo é bastante amplo, nós vamos ver aí o conteúdo da legislação previdenciária, nós vamos ver as fontes dessa legislação, a sua autonomia científica, vamos verificar como se dá a aplicação das normas previdenciárias, bem como analisar a temática relativa à vigência, à hierarquia, à interpretação e também à integração da legislação previdenciária. Ok? Vamos começar então analisando o conteúdo da legislação previdenciária. Então, qual é o conteúdo? É o conjunto de normas jurídicas. Lembrando que normas jurídicas representam um gênero que possui duas espécies. Nós temos os princípios, aquelas normas com um grau maior de abstração, e temos também as regras jurídicas. Por exemplo, as leis, que têm um grau de concretude, não pode ser abstrata e sim tem que ser concreta. Então, norma jurídica se divide em princípios e regras. Nós temos isso no direito previdenciário? Sim, tivemos inclusive uma aula específica estudando os princípios da Seguridade Social, que estão lá previstos no parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Nós sabemos também que o direito previdenciário ele observa outros princípios gerais do direito, como isonomia, legalidade, mas há também princípios próprios. Outra pergunta, nós temos regras jurídicas específicas do direito previdenciário? Nós temos leis específicas?
Nós temos a Lei 8.212, que trata da relação de custeio da Seguridade Social. Nós temos a Lei 8.213, que trata da relação de seguro social, a relação prestacional. Então, notem aqui que a legislação previdenciária tem como objeto, tem como conteúdo, esse conjunto de normas jurídicas, que tanto abrange os princípios, como também as regras, leis complementares, leis ordinárias, decretos regulamentares, que também regulamentam a aplicação da norma. Temos também, no âmbito interno do INSS, por exemplo, a instrução normativa, que vai orientar o servidor, ou seja, você, que muito em breve vai passar no concurso do INSS, a forma de concretizar as disposições legais. Então, também abrange, é considerado aí como sendo também um elemento da legislação previdenciária. Ok? Vamos voltar para a tela, então, para fixar bem isso. Nós temos que o conjunto de normas abrange princípios, abrange regras e também atos regulamentares, vimos aqui o decreto, atos normativos, temos a IN, Instrução Normativa, que vão disciplinar essa relação jurídico-previdenciária desde o nascimento dessa relação, ou seja, com a filiação, mantendo o seu caráter contributivo com o custeio e também analisando a relação prestacional, ou seja, o recebimento de benefícios no âmbito do sistema previdenciário. Então, notem que temos um conteúdo bastante amplo aqui e, como disse para vocês, se cair só questão normativa, questão envolvendo a legislação previdenciária, isso já é um mundo, principalmente, como vimos aqui, em novidades introduzidas com a emenda 103, a complexidade desse regramento aí da Lei 8.212, 8.213, mais o decreto 3048, o regulamento da Previdência Social, ou seja, temos aí um universo jurídico a ser estudado, principalmente em face das suas recentes alterações normativas. Então, só aqui no conteúdo da legislação previdenciária nós já temos um grande desafio, que é nos atualizar acerca de todas essas mudanças ocorridas e conseguir garantir aí a aprovação no concurso do INSS. Ok? Vamos voltar para a tela. Com relação às fontes, então nós vamos ter fontes materiais e fontes formais. O que seria a fonte material? A parcela da doutrina que diz a fonte material é o local de onde provém essa norma, essa legislação previdenciária. Então seria o Estado. É o Estado brasileiro que, politicamente organizado, por intermédio dos seus poderes, temos lá o Poder Legislativo, que produz essa legislação previdenciária. Então, a fonte material seria o Estado. Mas há também uma outra corrente doutrinária que entende que devemos considerar como sendo a fonte material do direito, no caso aqui do nosso direito previdenciário, essas relações, essas variáveis de caráter social, de caráter econômico, de caráter político, que ensejam a elaboração da legislação previdenciária. Então, vamos ficar atentos que tanto pode ser uma pergunta mais objetiva no sentido, o Estado é fonte material da legislação previdenciária. Ok, mas pode ser que o examinador queira tornar a pergunta um pouco mais complexa, fazendo referência aí a estas circunstâncias, essas variáveis de cunho social, de cunho econômico, de cunho político, que muitas vezes ensejam a alteração da legislação previdenciária. Por exemplo, foi a partir do déficit da Previdência, ou seja, aquela alegação de que o que está sendo arrecadado não é suficiente para pagar os benefícios previdenciários, que se promoveu a reforma da Previdência. Então, foi esse contexto político, social e econômico que ensejou a reforma da Previdência. Ok? Então, na tela, temos aqui essas variáveis, deixa eu voltar aqui, sociais, econômicas e também políticas, que vão informar a produção das normas jurídicas. Lembrando que norma envolve princípio e também envolve regra. Mas nós temos, além da fonte material, nós temos a fonte formal. E aí, o que nós temos que entender como fonte formal? É o meio pelo qual essa norma se exterioriza, ela se concretiza. E no nosso país, nós utilizamos os costumes? Não, nós utilizamos o sistema do civil law, ou seja, princípio da legalidade, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No direito previdenciário isso não é diferente, pelo contrário, temos uma aplicação mais efetiva aqui do princípio da
legalidade. Então, a fonte formal da legislação previdenciária é especificamente desde a Constituição Federal, passando pelas leis complementares, leis ordinárias, 8.212, 8.213, chegando também nos atos normativos secundários, ou seja, nos decretos que visam a regulamentar uma norma. Tudo isso é um veículo de produção, de exteriorização dessa norma, por consequência, é uma fonte formal da legislação previdenciária. Ok? Vamos voltar para a tela, então, para fixar isso. Fonte formal é a lei. E quando eu digo lei, eu utilizo a sua acepção mais abrangente possível, porque vai incorporar aqui, abranger a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, detalhe, medidas provisórias também, ou seja, um ato aqui de iniciativa do Poder Executivo, mas por expressa determinação constitucional, tem força de lei. E, posteriormente, deve ser convertido em lei ou não. Então, é muito comum nos depararmos aí, no curso da nossa história evolutiva do direito previdenciário, né, iniciar um regramento normativo, uma alteração normativa por meio de uma medida provisória. E, posteriormente, ela vai ser convertida em lei ou não, vai caducar, vai transcorrer o seu prazo sem conversão em lei. Às vezes ela é convertida em lei com algum tipo de alteração. Então, temos que ficar atentos aí nessa complexidade da relação jurídica previdenciária. Mas o que importa saber aqui é fonte material, é o Estado ou essas variáveis sociais, econômicas e políticas, e fonte formal vai ser a lei. Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória e também os decretos. Ok? Vamos voltar para a tela. Detalhe, nós temos também a jurisprudência, principalmente a partir das súmulas vinculantes do Supremo e também decisões que venham a ser proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, bem como ações diretas de ações declaratórias de constitucionalidade, que vão também exercer esse papel de exteriorizar uma determinada norma. Ok? Com relação à autonomia, então, academicamente, nós sabemos que um determinado ramo do direito ele tem autonomia científica quando ele tem um objeto próprio de estudo, quando ele tem princípios específicos, regras voltadas para o seu objeto, quando ele tem institutos jurídicos próprios, e tudo isso nós encontramos no direito previdenciário. Como vimos logo no início, nós temos princípios especiais voltados aí à garantia da seguridade social e também ao subsistema previdenciário. Vimos que temos regras jurídicas específicas, ok? Nós temos, inclusive, institutos jurídicos específicos. Aonde vocês vão encontrar o salário de contribuição? Aonde vocês vão encontrar no outro ramo do direito o salário de benefício? Ou até mesmo a carência previdenciária. Então, notem que nós temos aqui institutos jurídicos específicos que embasam essa autonomia do direito previdenciário. Porém, cuidado, vai cair na sua prova uma afirmação dizendo que essa autonomia do direito previdenciário evidencia a sua independência em relação aos demais ramos do direito. Isso não é verdade, porque o que a doutrina considera? Os ramos são autônomos, cada um tem os seus princípios, os seus objetos próprios, os institutos, sim, mas eles se comunicam. Porque, por exemplo, para interpretar as disposições do direito previdenciário, eu preciso do direito constitucional, que é fundamento de validade dos outros ramos do direito. Eu também tenho que, para compreender melhor o financiamento da Seguridade Social, eu tenho que utilizar diversos institutos do direito tributário. Eu tenho também, muitas vezes, para identificar se eu estou ou não diante de um segurado empregado, de um contribuinte individual, eu tenho que conhecer a legislação trabalhista para saber se é um vínculo de emprego subordinado, se é uma contratação esporádica. Então, há uma comunicação, o que nós chamamos também de um diálogo de fontes entre o direito previdenciário, acabei de falar aqui com vocês, primeiro, com o direito constitucional, passando pelo tributário, chegando no trabalhista. Temos uma conexão também, infelizmente, com o direito penal, porque nós sabemos que a Previdência Social é vítima de inúmeras fraudes, então também há uma comunicação, inclusive tipos penais específicos, apropriação indébita previdenciária. O próprio direito administrativo, também principalmente na disciplina normativa do seu regime de previdência, seu futuro servidor do INSS, ou seja, o regime próprio de previdência social. Vamos levar em consideração também elementos do direito
administrativo, que inclusive vai regular a sua atuação profissional no desempenho do processo administrativo previdenciário. Quando você se deparar com um requerimento de um benefício por parte de um segurado, você vai ter que observar regras de um processo administrativo previdenciário. Então, o próprio direito administrativo também vai lhe dar embasamento para você garantir esse devido processo administrativo. Então, notem que, olha o que eu falei para vocês, que a legislação previdenciária, o direito previdenciário é autônomo? Sim, mas ele não é totalmente independente dos demais ramos jurídicos, pelo contrário, há esse diálogo de fontes. Então, cuidado que o examinador vai querer induzir vocês em erro e vocês prestem bastante atenção na extensão dessa autonomia, que não chega a ser uma total independência. Ok? Voltando para a tela. O direito previdenciário ele está catalogado onde? Dentro do direito público, ou seja, um direito social. Notem que, por exemplo, o direito do trabalho ele está classificado como sendo aí um ramo do direito privado, vai regular a relação entre aquele empregador e aquele empregado, aquele prestador de serviço. Então, apesar de tanto o direito do trabalho quanto o previdenciário compor o que nós chamamos de direito social, nós temos essa diferença. Aqui, na Previdência, norma de caráter público, então é um ramo do direito público. Então, se perguntar para vocês qual é a classificação do direito previdenciário, ramo do direito público. Ok? Voltando para a tela. Com relação à aplicação das normas previdenciárias. Então, nós vamos utilizar aqui a teoria da atividade, ou seja, aquele princípio tempus regit actum. Durante as minhas aulas, eu sempre faço referência que vai ser aplicado a uma determinada relação jurídica a legislação vigente no momento de ocorrência do fato gerador. Ou seja, se um segurado morre num determinado ano, ok? Vai ser a lei vigente naquele ano que vai regular o direito à pensão de seus dependentes. Vamos dizer que no ano seguinte tem uma alteração normativa, como nós experimentamos agora com a reforma da Previdência. Até a emenda 103 de 2019, nós tínhamos um cálculo mais favorecido da pensão por morte, que tinha um coeficiente de 100%. Ok? Vem a reforma da Previdência e diz o quê? A partir de agora, conforme o artigo 23 da emenda 103, a pensão por morte vai ter uma cota familiar, 50%, mais 10 pontos percentuais, quanto sejam os números de dependentes. Então, deixou só a viúva? É só 50 mais 10. Deixou a viúva mais um filho? 50 mais 20, 10 para cada um desses dependentes. Então, foi uma alteração prejudicial aos segurados. Restringiu, reduziu o cálculo da renda mensal deste benefício. Então, aquele dependente que tinha um segurado que veio a falecer na vigência da regra antiga, ou seja, antes da reforma, é naquele momento, ocorrido o fato gerador da pensão por morte, é o óbito do segurado. Por mais que a reforma tenha mudado o regramento normativo e tornando mais rígido, mais duro, principalmente no aspecto aí do cálculo da renda mensal, nós vamos garantir o direito a esses dependentes de terem o seu benefício calculados com base no regramento antigo, porque a aplicação do princípio tempus regit actum. Então, por isso que nós falamos que utilizamos aqui a teoria da atividade, ou seja, a norma previdenciária ela não pode retroagir para abranger fatos anteriores, ok? E também ela não pode ter uma ultraatividade. Ok? Então, poderia acontecer, por exemplo, tivemos essa mudança, a reforma da Previdência, ela tornou o cálculo previdenciário menos favorável, mais rigoroso para os dependentes, e vamos dizer que daqui 2, 3 anos, tenhamos uma nova reforma que muda de ideia. Pensando bem, eu vou voltar atrás e vou estabelecer o cálculo da pensão por morte em 100%. A pergunta: aqueles dependentes que receberam um benefício durante a vigência da reforma poderão entrar com uma ação revisional dizendo o seguinte: Previdência, eu tive a minha pensão por morte, a pensão por morte do segurado ao qual eu sou um dependente, calculado com base em 50 mais 10. Mas tivemos alteração normativa, agora mantendo em 100%, então eu quero ganhar este reajuste. Posso? Não. Porque a aplicação do princípio tempus regit actum. É a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador que vai disciplinar o direito a esse benefício. Ok? Então vamos voltar para a tela. Nós temos aqui disposição contida na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Aqui é um fundamento normativo que nós podemos utilizar para essa aula que trata de legislação previdenciária. Então sugiro uma leitura atenta aí da Lei
de introdução às normas do direito brasileiro. O que diz o artigo 6º? A lei em vigor terá efeito imediato e geral, e nós temos que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e também a coisa julgada, ok? Então, detalhe que não há direito adquirido a regime jurídico, ou seja, aquela situação da pessoa que, quando da superveniência de uma norma, de uma reforma previdenciária, ela ainda não tinha implementado para os requisitos para um determinado benefício. Diversa é a situação daquele que, antes da reforma, preencheu os requisitos. Então, ele tem preservado o direito adquirido. Agora, eu, por exemplo, eu tenho filiação previdenciária antes da reforma. Porém, até 2019 eu não vi ainda preenchido os requisitos para minha aposentadoria. E aí veio a reforma e muda a regra de transição que eu era beneficiado e me aumentou em mais 5 anos de idade. Então, se antes eu podia me aposentar com 60, agora eu terei que me aposentar com 65. Eu posso alegar isso? Eu tenho direito adquirido a um regime jurídico porque mudaram as regras durante o jogo? Não, isso é entendimento do Supremo, porque se você não preencheu todos os requisitos antes da mudança da norma, você vai estar sujeito não necessariamente a todo o regramento novo, mas pelo menos a uma nova regra de transição. Ok? Voltando para a tela, vamos também aplicar aqui na atividade o princípio da territorialidade. Então, a regra é que a legislação previdenciária seja aplicada aqui no Brasil. Porém, nós sabemos, inclusive lá na classificação dos segurados empregado, previsto lá no artigo 11 da Lei de Benefícios, há várias situações de pessoas que trabalham no exterior e estão vinculadas ao regime geral de previdência social. Por exemplo, aquela referência do brasileiro, ele foi contratado aqui e ele trabalha no exterior, num organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Então, o brasileiro, ele está trabalhando lá na Suíça, está trabalhando na ONU, representando o governo brasileiro. Então, ele está em território internacional, não obstante isso, nós temos a aplicação da legislação previdenciária a ele, porque ele está vinculado ao regime geral de previdência social. Então, nós temos também, excepcionalmente, algumas situações de extraterritorialidade da norma previdenciária. Ok? A regra é a territorialidade. Dentro do nosso território nós vamos aplicar a legislação brasileira. Mas cuidado, porque excepcionalmente pode ter aplicação também a uma pessoa que presta serviço no exterior. E aí vamos ver os requisitos, principalmente lá previsto no enquadramento como sendo um empregado, lá previsto no artigo 11 da Lei de Benefícios. Ok? Vamos voltar para a tela. Vamos agora fazer uma análise da aplicação intertemporal da reforma previdenciária. Ou seja, temos aqui uma linha do tempo perfeita, retilínea, sem qualquer intercorrência, mas vem uma tal de reforma previdenciária, emenda 103, aqui com vigência a partir de 13 de novembro de 2019. A partir disso, nós vamos ter 3 situações distintas. Primeiro, aquela situação de pessoas que tiveram filiação previdenciária antes da emenda 103. Então, começou antes o desempenho da sua atividade remunerada. E preencheu os requisitos também antes, ou seja, teve a sua vida previdenciária e preencheu os requisitos antes da reforma previdenciária. Por consequência, nós vamos aplicar a essas pessoas as regras antigas, as regras anteriores, mesmo que essa pessoa se esqueça de pedir o benefício e ela venha a pedir o benefício após a reforma da Previdência. Ok? Então, o direito adquirido, ele é preservado não apenas aquele que exerce esse direito no momento da legislação antiga, mas principalmente aquela pessoa que já tinha tempo para se aposentar, veio a reforma da Previdência. Essa pessoa vai ser atingida? Não, porque quando ela for requerer o benefício, mesmo após a reforma, ela vai dizer: eu já preenchi os requisitos anteriormente, eu sei que em matéria de aplicação da legislação previdenciária utilizamos o tempus regit actum, portanto o meu fato gerador é anterior, eu preenchi os requisitos e esse direito já integrou, já incorporou o meu patrimônio jurídico. Por mais que eu peça agora, talvez tenha alguma prescrição, né, que eu deixei de fazer o requerimento a tempo, mas eu não vou perder o direito a este benefício, nem tampouco vou ser atingido pelas regras novas, porque eu preenchi os requisitos na vigência da regra antiga. Então aqui, situação, né, ideal que seria a manutenção do direito adquirido. Ok? Porém, tem uma segunda situação, que inclusive aqui eu me enquadro. Vamos para a tela. Então, é aquela situação de uma expectativa do direito. Ou seja, é um segurado filiado antes, no meu caso, me filiei
ao regime próprio de previdência antes, aqui nós estamos utilizando o regime geral. O requisito para obtenção vai ser obtido após, ou seja, eu comecei antes, mas só vou preencher os requisitos após a reforma da Previdência. Portanto, eu teria direito à aplicação de regras de transição. Lembrando que as regras de transição não estão previstas no texto constitucional, estão lá no texto da emenda 103 de 2019. Então eu não vou ter direito ao regramento antigo, porque eu não tinha preenchido ainda, não estava com direito adquirido, mas eu também não vou ser totalmente atingido com o regramento novo, eu vou ter possibilidade de ser beneficiado com essas regras de transição, ok? Mas tem uma terceira situação, vamos para a tela. A terceira situação é aquela de relações jurídicas novas. O segurado se filiou à Previdência Social após. Eu estou escrevendo de vermelho aqui, vocês não estão enxergando, né? Porque eu tenho que usar uma cor diferente. Então está aqui. Segurado filiado após a emenda 103 de 2019. Os requisitos para obtenção também após. Então comecei a trabalhar depois, preenchi os requisitos depois, e aí nós vamos aplicar as regras permanentes, que estão previstas no texto constitucional, e enquanto não tivermos a superveniência de outras normas, vamos utilizar também as regras transitórias previstas na emenda 103 de 2019, ok? Então, com este mapa da bandeira do Rio Grande do Sul, aqui vocês conseguem visualizar as três situações distintas que concretizam aí a aplicação intertemporal da reforma previdenciária. Então notem que pode ser que a pessoa já tenha o direito adquirido, mesmo requerendo depois, já na vigência o que importa não é o requerimento, o que importa é o implemento dos requisitos. Ok? Vamos para a tela. Vamos agora analisar a vigência da legislação previdenciária. Então, a vigência diz respeito ao quê? À existência jurídica dessa norma, dessa lei. E é requisito para a sua eficácia e, por consequência, a produção de seus efeitos. Ok? Então, se nós não tivermos uma previsão específica que a lei, por exemplo, no caso da reforma tem lá na parte final, esta lei passa a vigorar a partir da sua publicação. Então está dizendo que vai produzir efeitos, vai vigorar a partir da sua publicação. Nós temos situações que tem que observar um prazo. Por exemplo, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, lá prevista no artigo 195, parágrafo 6º. Eu não posso criar um tributo, aumentar uma alíquota, se não observar pelo menos o transcurso de 90 dias. Então a lei ela já existe, porque ela já foi publicada. Porém, ela mesmo diz, nesse particular, essa matéria só vai produzir efeitos, ter eficácia após transcorrido 90 dias, que foi o que aconteceu com relação às alterações de alíquotas. Então, a regra é que a própria norma estabeleça. Vai vigorar a partir da sua publicação, ou então vigorar a partir de tal dia. Mas, se não houver referência ao dia em que vai produzir efeito, aí nós vamos observar o que diz a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ok? Vamos para a tela. O que diz o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, salvo disposição em contrário, a lei previdenciária ela começa a vigorar 45 dias após oficialmente publicada. Então isso aqui é uma aplicação subsidiária. Primeiro a norma tem que dizer quando ela vai produzir efeito. Se não falar, o correto seria, mas se eventualmente não falar, temos aqui uma disposição supletiva que dá 45 dias após a publicação. Ok? Vamos voltar para a tela. Deixa eu voltar aqui com relação à hierarquia da legislação previdenciária. Nós sabemos que o ordenamento jurídico brasileiro ele está escalonado numa estrutura hierárquica. É muito comum lembrarmos da tradicional pirâmide de Kelsen, onde temos lá no ápice da pirâmide as normas de maior validade jurídica, ou seja, a Constituição Federal, no caso do nosso país, onde na parte intermediária da pirâmide nós vamos encontrar quem? As normas ordinárias, as leis complementares, atos normativos primários, e na base da pirâmide nós teremos os atos normativos secundários, que no caso do direito previdenciário o mais conhecido de todos é o decreto 3048 de 99, ou seja, o regulamento da Previdência Social. Ok? Vamos para a tela então. Verificar que na hierarquia nós temos o quê? Uma ordem de graduação, de modo que a norma superior ela serve do quê? De fundamento de validade para a norma inferior. Ok? Então, sabemos que a Lei 8.212 e 8.213 encontra fundamento de validade no texto constitucional.
Da mesma forma, o regulamento da Previdência Social encontra fundamento de validade na Lei 8.212, na Lei 8.213. Lembrando que não é possível uma lei afrontar a Constituição, tampouco um decreto afrontar uma lei, dada essa estrutura hierárquica que vigora no nosso país, especialmente aqui na nossa legislação previdenciária. Ok? Voltando para a tela, então temos aqui a nossa pirâmide de Kelsen, onde temos o ápice composto pela nossa Constituição Federal, a parte intermediária aqui pelas leis complementares, leis ordinárias e a base, os atos normativos secundários, ou seja, os decretos. Ok? Vamos analisar agora a interpretação da legislação previdenciária. Primeiro, saber o que representa este ato de interpretar uma norma. Representa definir, alcançar o seu alcance, o seu sentido, conseguir compreender esta norma e para qual situação ela vai ser aplicada, em qual extensão. Então, por isso, de fundamental importância este ato interpretativo. Nem sempre o texto normativo está tão claro, expresso, ao ponto de identificarmos a real situação em que vai ter a incidência dessa norma, bem como a extensão, o alcance dos seus preceitos. Por isso, temos que nos valer aqui de métodos de interpretação. Ok? Voltando para a tela, então, temos aqui qual o objetivo da interpretação, é determinar aí o sentido e também o alcance das nossas normas jurídicas. Lembrando que nós temos uma função extremamente importante desempenhada pelos princípios que orientam a interpretação das regras. Na aula que tivemos, versando sobre os princípios da Seguridade Social, eu chamei a atenção de vocês acerca da importância do estudo dos princípios da Seguridade Social. Sabemos que princípios são aqueles mandamentos nucleares de um sistema que tem como função orientar tanto a elaboração de uma lei, voltado aí para o Poder Legislativo, como a execução de uma lei, voltado aí ao Poder Executivo, bem como com a interpretação de uma norma, e aí neste caso mais voltado diretamente ao Poder Judiciário. Então notem que todos os poderes estão adstritos à observância dos princípios constitucionais, que vai ser de fundamental importância, especialmente aquilo que estamos estudando agora, na interpretação de uma determinada regra. Ok? Voltando para a tela. Temos também que aplicar o juízo de ponderação se estivermos diante de um conflito de princípios. Sabemos que há possibilidades de conflitos de normas e, quando esse conflito se materializa no âmbito de regras, duas leis, nós temos que aplicar aquela máxima do tudo ou nada. Ou seja, uma regra, uma lei vai ser aplicável àquele caso concreto e a outra será totalmente afastada. Porém, se o conflito normativo que tivermos se dá no plano dos princípios, dois princípios colidentes, uma colisão de valores fundamentais, aí nós não vamos poder utilizar esse critério do tudo ou nada, de modo que vamos utilizar um juízo de ponderação e avaliar qual, no caso concreto, deve ser aplicado em maior intensidade, sem anular totalmente outro princípio. É comum nos depararmos aí com julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal avaliando aquele conflito de princípios que decorrem da situação onde uma pessoa quer preservar o seu direito à intimidade. Entretanto, nós temos aí alguém que está querendo exercitar a liberdade de imprensa. Então, aí temos a colisão de dois valores fundamentais defendidos pelo texto constitucional, de modo que não podemos reconhecer apenas a aplicação de um princípio afastando, anulando completamente o outro, mas sim aquele caso concreto que vai determinar qual que vai ser a preponderância. Ok? Voltando para a tela, métodos que nós vamos utilizar para fazer essa interpretação. Então temos primeiro aqui o método gramatical, que inclusive ele é criticado pela doutrina por não representar necessariamente um método de interpretação, mas sim um início de interpretação. Se as nossas normas jurídicas vigentes no Brasil, elas não estão pairando no ar aí como sendo um mero costume, mas sim estão positivados num texto normativo, temos que partir do seu instrumento, ou seja, das palavras que compõem este mandamento normativo. Então, por isso, é a necessidade de uma interpretação gramatical, alguns chamam de interpretação literal, mas ele é um início de interpretação, não pode ser o único critério adotado. Ok? Na tela, temos aqui também o critério teleológico. Sempre que falamos
na teleologia, então a lógica dos fins, das finalidades. Temos que saber para que essa norma foi editada, para aí sim conseguirmos interpretá-la de modo a prestigiar a sua verdadeira finalidade, ok? Voltando para a tela, temos o quê? O método sistemático, que representa aquela condição de que o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele é composto de um sistema de normas. A própria Constituição Federal, ela sistematiza vários preceitos. Temos lá a ordem econômica, temos a ordem social. Eu posso fazer uma interpretação isolada apenas de uma parte, ou seja, fazer aquilo que alguns chamam de fazer uma interpretação em tiras? Não, se eu for interpretar um dispositivo constitucional, eu tenho que levar em consideração o todo, ou seja, o caráter sistêmico de elaboração desse texto constitucional, e vamos aplicar também esse mesmo raciocínio na interpretação aqui da legislação previdenciária como um todo, ok? Voltando para a tela, temos também o método histórico, que é aquele que leva em consideração as circunstâncias fáticas, as circunstâncias históricas que vigoram no momento da edição dessa norma. Por exemplo, temos aí a reforma da Previdência de 2019, com normas mais rigorosas, muitas vezes dificultando o acesso aos benefícios a partir de pressupostos mais rígidos, outras vezes reduzindo o cálculo da renda mensal com uma nova previsão mais rigorosa. Neste caso, qual é o contexto fático que ensejou a edição dessa reforma da Previdência? Uma premissa de um déficit previdenciário, que é necessário mudanças para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, ou seja, garantir aí o equilíbrio financeiro e também atuarial que dê sustentabilidade. Então, ao interpretarmos os dispositivos constitucionais, levamos em consideração aí o contexto histórico que ensejou a edição dessas normas, ok? Na tela, e temos também o critério do método autêntico, ou seja, que é aquele feito pela própria pessoa responsável por editar o ato, ou seja, o próprio Poder Legislativo, ele toma a iniciativa de já dizer aquilo que ele queria se referir quando da edição dessa norma. Então, muitas vezes, temos essa interpretação autêntica nas próprias exposições de motivos. Temos lá um projeto de lei, tem uma exposição de motivos, convertido em lei, nós já sabemos qual é a interpretação a vigorar nesse caso, porque está expresso lá por aquele que foi o responsável, inclusive, por editar esse ato normativo, ok? Voltando para a tela, olha que interessante essa disposição aqui da Lei de Custeio, especificamente o artigo 85A, falando de como nós vamos interpretar a legislação previdenciária. Aqui vai dizer que tratados, convenções e acordos internacionais que o Estado estrangeiro ou o organismo internacional e o Brasil sejam partes e que venham a versar sobre a nossa matéria, ou seja, a matéria previdenciária, serão interpretados como? Serão interpretados como lei especial. Então, notem aqui a própria legislação previdenciária estabelecendo aí um preceito normativo voltado a como vamos interpretar esta norma previdenciária que foi estabelecida num acordo internacional, numa convenção do qual o Brasil faça parte, envolvendo a temática previdenciária, ou seja, interpretado como sendo uma lei especial, ok? Voltando para a tela, e chegamos também na integração. Olhem que aquilo que acabamos de ver a título de interpretação, métodos de interpretação, parte da premissa que nós temos uma norma, só que nós precisamos interpretar o conteúdo, definir o seu alcance, o seu sentido. Agora, quando estamos diante do fenômeno da integração da legislação previdenciária, é porque nós não temos a norma, é porque nós estamos diante de uma lacuna normativa. E diante desta lacuna normativa, eu não posso deixar as relações jurídicas instáveis, eu tenho que garantir a segurança jurídica e, por consequência, eu vou ter que aplicar a lei, nem que seja de forma integrada. Então, quando estivermos diante de uma lacuna normativa, teremos este processo de integração normativa, ok? Vamos para a tela verificar aqui qual o objetivo: preencher uma lacuna normativa. Métodos integrativos, vamos ter aí tanto a analogia, que é aquela situação em que eu aplico uma norma prevista para um caso semelhante para este que eu estou analisando agora e que não possui uma norma específica. Então, eu utilizo da analogia para suprir essa lacuna normativa. Vimos aqui também referência à coisa da equidade, ou seja, vamos ser equânimes, vamos ser justos, vamos buscar aí o objetivo principal, que é a realização social
do direito, então vamos utilizar também a equidade como método integrativo da legislação previdenciária. Ok? Na tela, o que mais nós temos também? Costumes e também princípios gerais do direito. Novamente aqui, vamos lembrar dos princípios como um instrumento importante no momento de garantir a sua aprovação no concurso. Por quê? Primeiro, porque cai lá de forma expressa a cobrança do conteúdo programático das questões dos princípios da Seguridade Social. Aqui, nesse processo de integração, não apenas para interpretar, mas para integrar, também vamos nos utilizar aqui dos princípios gerais do direito. E quem diz isso não é apenas a doutrina, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu falo para vocês que normalmente as questões de concurso envolvendo direito previdenciário são questões normativas, está lá no texto de lei. A temática que estamos versando nessa aula, que envolve uma análise da legislação previdenciária, a sua supremacia, a sua interpretação, a sua integração, nós vamos encontrar elementos mais na doutrina que eu estou procurando sintetizar para todos vocês. Mas ainda assim, vamos encontrar preceitos normativos. Acabamos de ver o artigo 85A da Lei de Custeio, falando do caráter especial desta norma previdenciária que decorra aí de um acordo ou convenção internacional. E vamos ver também o que diz a própria Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro no que tange aos critérios de integração. Querem ver? Vamos para a tela. Então temos aqui o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz vai decidir como? Vai decidir com base na analogia, com base nos costumes e também com base nos princípios gerais de direito. Ok? E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula. Espero que ela tenha sido muito produtiva a todos vocês. Eu aguardo aqui o sincero e necessário feedback dos alunos para cada vez mais aperfeiçoarmos o conteúdo a ser transmitido a vocês. Se eventualmente tenha ficado alguma dúvida acerca da nossa aula, encaminhe também pela plataforma do GRAM, que em seguida eu envio os esclarecimentos necessários. Eu desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!